Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco e eu vou passar um vídeo hoje do canal do Alexandre Belei. Tá aqui em cima você o nome do canal. Quero que vocês se inscrevam pelo simples fato que hoje vi um vídeo desse nosso amigo que fala de uma forma muito pontual, com muita experiência, com muita propriedade. E ele falará sobre Nibiru e o ato de fé das pessoas que acreditam sobre ele. E ele explica pontualmente sobre o porquê de nós acreditarmos, né? E ele explica de uma forma imparcial, que isto é o importante. Eu quero que vocês vejam este vídeo. Peço a quem estiver assistindo agora, vejam até o final. Porque no começo ele explica de uma forma e depois até o final ele continuará explicando da mesma forma, mas que nós possamos entender o que significa realmente a crença no planeta X, planeta 9, Nibiru, ou desse corpo celeste que está aqui próximo ao nosso sistema solar. E isto será muito importante para vocês distinguirem e tirarem suas conclusões. Então, por favor, vejam este vídeo até o final e ouçam o que este nosso irmão de luz está falando, tá? Principalmente aquelas pessoas que não acreditam devem avaliar da forma que acharem melhor, mas ouçam até o final, porque é preciso. Muitas bênçãos a todos. Deixem seu like. Se gostarem do vídeo, deixem seu like para fortalecer o canal, porque nosso trabalho é árduo. Nós trabalhamos todos os dias para que vocês possam ter as informações e poderem tirar suas conclusões. E também compartilhem este vídeo. Peço que compartilhem esse vídeo se vocês acharem digno e se inscrevam no canal para maiores notícias. Muitas bênçãos e até a próxima, amados. Meus amigos, muito se tem falado hoje sobre Nibiru e existe uma polêmica muito grande rolando aí pela internet, como se diz, entre aqueles que acreditam em Nibiru e aqueles que desacreditam. Pois bem, essa questão está muito bem colocada nesse plano, o plano da crença, ou melhor, o plano do ato de fé. Porque Nibiru ainda não foi visto, não existe uma prova cabal de que ele está aí entrando no nosso sistema solar, nem mesmo existe prova de que ele existe. O que existe sobre Nibiru é outra coisa, nós tentaremos entrar nesse assunto. Mas o fato é esse, Nibiru, o primeiro ponto a ser destacado aqui é que Nibiru precisa ser entendido no atual momento, ou até o atual momento, como um ato de fé. E muito se tem discutido sobre isso sem levar em conta esse aspecto, o aspecto do ato de fé. E é preciso que, para que a discussão não fique apenas no plano da raiva e da ira, da briga, né, de uns dizendo que existe e outros dizendo que não existe, e a coisa descambando pro lado do xingamento, é preciso que entendamos, primeiramente, esse ato de fé, que é onde Nibiru está no momento inserido. E o que é um ato de fé? Bem, um ato de fé, como o nome diz, é um ato. É um ato em relação a um objeto. E por ser um ato em relação a um objeto, isso não é matéria de uma única ciência. Isso não é Nibiru nem de longe, é matéria da astronomia, por exemplo, exclusivamente. Pelo contrário, como ato de fé, Nibiru é matéria de 4 ciências: da psicologia, da lógica, da ontologia e da teologia. Ele é matéria da lógica porque muito se tem afirmado logicamente sobre Nibiru. Ele tem ele tem uma órbita de tantos anos, uma órbita elíptica, ele tem tanto de massa, ele tem tanto de volume, enfim.
o seu campo gravitacional é desse ou daquele tamanho, e isso tudo implica em proposições, e essas proposições devem ser analisadas pela lógica. A veracidade dessas proposições, a veracidade das proposições e não do Nibiru, essas são matérias da lógica. Os lógicos é que devem ver como as premissas se relacionam umas com as outras para saber se as conclusões são corretas. Esse é um aspecto do problema. Outro aspecto do problema é o da psicologia. Nibiru pode ser também um ato voluntário da alma. A crença em Nibiru pode ser um ato voluntário da alma. E isso implica que o problema de Nibiru também está relacionado à psicologia, pois a psicologia terá que necessariamente investigar se é um ato de todas as faculdades da alma ou só de algumas, se é um ato de fé de todas as almas ou só de umas ou outras, e assim por diante. É também um estudo da psicologia porque bem sabemos desde Brentano que não existe nenhum pensamento sem um objeto pensado. Não pode haver o pensamento do que não existe, não pode haver pensamento de algo que não existe. E se uma alma assente livremente para o ato de fé sobre Nibiru, ou seja, se uma alma diz eu acredito em Nibiru, esse ato de fé tem que ter necessariamente um objeto. Porque se não houvesse um objeto, não haveria um ato de fé. Mas esse objeto também está na esfera do sujeito. Por não ser evidente, vou falar nisso daqui a pouquinho. O problema do Nibiru também diz respeito à ontologia, ou mais especificamente à metafísica. A ontologia é a ciência que estuda os objetos, de modo geral. Os objetos reais, os entes ideais, os entes metafísicos e os entes de valor. Essa é a esfera da ontologia. Portanto, se alguém afirma a existência de Nibiru, está falando de um objeto que se encaixa numa das regiões da ontologia. E a ontologia teria que averiguar quais as estruturas ônticas daquele objeto. Já se alguém diz, por exemplo, que Nibiru é uma ação de Deus que vem para punir os maus, né? E resgatar os bons, já está se referindo, isso é um ato de fé que já se refere a um ente sobrenatural, Deus. Portanto, já seria também matéria para a teologia. Nibiru vem aí porque Deus mandou. Quando Deus entra no discurso, então nós entramos automaticamente no âmbito da teologia, porque Deus é um tema, é um objeto sobrenatural, objeto do discurso, um objeto discursivo sobrenatural. Portanto, falar de Nibiru implica, evidentemente, num ato de fé, e todo ato de fé está relacionado a essas quatro ciências: a lógica, a psicologia, a ontologia e a teologia. Portanto, não é um tema simples, que não pode ficar apenas na esfera do eu acho isso ou eu acho aquilo. Uma das ciências que estudaria esse ato, que estuda o ato de fé, como já disse, é a psicologia. E para a psicologia, o ato de fé é um assentimento da alma. A alma assentiu em crer em algo. A alma crê em algo, crê livre e espontaneamente em algo. Por quê? Porque há um objeto. Há um objeto para esse ato de fé. Porque a única possibilidade, uma das possibilidades de não haver o ato de fé é a ausência de objeto. A ausência de intencionalidade, como diria Brentano. E aonde que está esse objeto? Bom, como é um ato de fé, portanto tem um objeto. Agora, não é o mesmo objeto
de uma verificação empírica, de uma experiência sensível. Não é o mesmo objeto de um juízo. Porque o objeto do juízo tem evidência, mas o objeto do ato de fé é inevidente. Mas é um objeto. Explico, vamos imaginar o seguinte. Se eu digo que 2 mais 2 é 4, isso não é um ato de fé, isso é um juízo. Mas ele é muito parecido com um ato de fé, por quê? Porque há uma concordância. O sujeito concorda com a evidência do seu objeto. A evidência do objeto é que nós podemos comprovar que, de fato, 2 mais 2 é 4. Então, o juízo é comprovável. Agora, o ato de fé, que também tem o seu objeto, quase que se assemelha a um juízo, mas não é um juízo, por quê? Porque não se trata, nesse caso, de um objeto evidente, como 2 mais 2 é 4. O ato de fé sobre Nibiru tem um objeto, sim, que é o Nibiru. A alma acredita naquilo o quê? No objeto Nibiru. Mas onde está a evidência de Nibiru? Não está. Não há evidência. Embora exista um objeto chamado Nibiru, não existe evidência para esse objeto. E mesmo assim a alma o cultiva como um objeto. Esse é o mistério do ato de fé sob o aspecto anímico, sob o aspecto psicológico. Pois bem, mas qual é a diferença entre evidência e inevidência? Qual a diferença entre um juízo e um ato de fé? Por exemplo, se eu digo Nibiru existe, essa frase pode ser apenas um juízo. Para ser um juízo, é preciso que Nibiru seja comprovável, tenha evidência. Nibiru tem evidência? Não tem. Então é um ato de fé. Se eu digo que Nibiru existe como ato de fé, eu tenho o ato, que é a minha livre vontade, mas também tenho um objeto. Porque se eu não tivesse esse objeto, não haveria ato de fé. Agora, esse objeto não é comprovável. Não é evidente, perdão. É um objeto, mas não é um objeto evidente. Então, antes de avançarmos aí nessa questão, é preciso fazer um pouco essa distinção. O que é um objeto evidente? O que é evidência e o que é inevidência? Bem, a evidência é quando eu tenho a presença, quando nós temos a presença integral de um objeto diante de nós. Ou seja, a presença total do objeto. Se, por exemplo, eu digo, eu tenho na minha mão um anel. Isso não exige um ato de fé. Por quê? Porque o objeto a que eu me refiro está se dando integralmente na minha frente. Basta verificá-lo. Basta a intuição sensível para comprovar se de fato eu tenho um anel na mão ou não. Pois bem, se a presença integral desse objeto não deixa a menor dúvida de que esse é um objeto chamado anel, eu não tenho como negá-lo. E eu não preciso da vontade para aceitar essa proposição. O Belay tem um anel na mão. Ninguém precisa de vontade, da vontade para acreditar nisso. Basta a intuição sensível, basta a experiência intuitiva do objeto que se dá, né, como presença integral e pronto. É quase como É forçoso acreditar nisso, não é obrigatório, nem depende da vontade. Nós acreditamos nisso porque não temos como negar. Se eu digo, tenho uma xícara na minha mão, como negar isso? Isso não depende, a aceitação dessa proposição não depende da vontade do indivíduo. Independe da vontade, aliás, ele nem pode negá-la.
Agora, o objeto de um ato de fé é diferente, por quê? Porque ele não tem essa presença integral. Ele tem uma espécie de presença que tem que ser buscada em partes, em fragmentos. Ou seja, ele pode aparecer com fragmentos dessa presença, mas nunca como uma presença integral. Então, por exemplo, quando eu digo Deus existe, onde está a presença integral desse objeto? Não está. A presença integral do objeto não está dada. Mas isso não quer dizer que eu não possa buscar aspectos dessa presença, partes dessa presença, porque partes dessa presença podem sim ser verificadas. Só que isso depende da vontade. No caso da evidência, do objeto evidente, isso não depende da vontade, isso depende da intuição evidente, da intuição de evidência. Ou seja, isso é praticamente uma obrigação. O sujeito não precisa acreditar naquilo. Ele tem apenas que confirmar aquilo. Agora, se eu digo algo que não tem uma presença integral, bem, aí vai da vontade da pessoa, né, buscar fragmentos dessa presença. Por exemplo, João Batista, um exemplo, né? João Batista manda os seus discípulos perguntarem a Jesus. João Batista estava preso e manda os seus discípulos perguntarem a Jesus se era ele o Messias ou deveriam esperar por outro. E Jesus o que responde aos discípulos de João Batista? Digam a João que os coxos andam, os cegos veem, os cativos são libertos e assim por diante. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: o Messias sou eu sim por causa dos meus atos. Depois ele diz, mais adiante ele diz para os seus discípulos: quem me viu, viu ao Pai. Acontece que, para aqueles discípulos que ouviam andar sobre as águas, acalmar os ventos e as tempestades, ressuscitar seu amigo Lázaro, que já estava morto há dias, aqueles que o viram pegar um punhado de barro, cuspir no barro e colocar na cavidade ocular de uma pessoa que não tinha o globo ocular e daqui a pouco o sujeito passa a ter 2 olhos e enxergar perfeitamente. As pessoas que viram Jesus levantar os coxos e assim por diante, bem, essas não precisavam praticamente de nenhuma fé. Aliás, não precisavam de fé, porque tinham a presença integral do objeto. O sobrenatural estava ali com eles, de modo real. Agora, depois, com a subida de Jesus aos céus e com o passar do tempo, já quase ninguém mais tinha relatos presenciais, né? Daqueles que viveram com Jesus, tinham que acreditar. E como que eles tinham que acreditar? Em primeiro lugar, pela vontade, a vontade de acreditar. E a vontade de acreditar é buscar esses fragmentos, esses elementos fragmentados que podem dar alguma presença, nunca integral, mas alguma presença ao objeto da fé. Então, por exemplo, os milagres se sucederam. Pedro ressuscita uma mulher, cura um coxo, cura um cego, outros discípulos a mesma coisa. Então as pessoas vão recolhendo esses elementos. Opa, mas se ele fez aquilo em nome de Jesus, pô, Jesus existe. Ou basta hoje pegarmos aí, Padre Pio ressuscitou uma criança que estava morta há horas, dentro de uma mala. A mãe abriu a mala e lá estava o seu filhinho, a sua filhinha morta, e Padre Pio a ressuscitou, na presença de centenas de pessoas, numa estação de trem. São fragmentos. Fragmentos do quê?
de um objeto que não está se dando de modo integral. Então, para digamos, uma afirmação que contém o seu objeto de modo integral, que contém a presença integral do objeto, isso não requer um ato de fé, nem a vontade de crer. Isso é uma obrigação. Se eu digo, tem um anel na mão, isso é uma obrigação acreditar, não é um ato de fé. É uma evidência. Agora, se eu digo Nibiru existe, bom, cadê a presença integral do objeto? Não existe. A presença integral do objeto ainda não existe. Mas existem fragmentos dessa presença, que podem ser colhidos sim. Como, por exemplo, a projeção dos matemáticos, ou melhor, os cálculos matemáticos que afirmam que existe uma perturbação no sistema solar que só poderia ser causada pela presença de um grande planeta entrando no sistema solar. Isso já são fragmentos de um objeto, já são fragmentos de uma presença, mas ainda não é a presença integral. Mas já são fragmentos. Só que ainda assim, isso é necessário, né, para aceitar esses fragmentos, é necessário a vontade. É preciso ter vontade. E essa é toda a diferença que está se dando no momento em relação a Nibiru, como um ato de fé, e como a recusa total desse ato. As coisas estão nesse âmbito. Nibiru é um ato de fé, sim, por quê? Porque a presença integral deste objeto chamado Nibiru não se deu. Não se deu, portanto é um ato de fé. Mas existem fragmentos desse objeto, fragmentos de uma presença que alimentam o ato de fé. Ou melhor, que se encaixam perfeitamente no ato de fé. E essas existem já às centenas. Só que o problema é esse. Como é um ato de fé, embora tenha fragmentos de sua presença dentro da experiência, mas como é um ato de fé, existe a vontade. Esse ato de fé só é, digamos assim, atingido pela vontade, acionado pela vontade. E uns têm e outros não têm a tal da vontade. E a discussão toda está aí. Por que uns têm vontade de acreditar e outros não têm vontade de acreditar? Essa é a questão no momento, mas o que é isso? O que leva a pessoa a ter a vontade de um ato de fé? A vontade de fé, a vontade de ter fé, ela não é um ato cego e translocado. A vontade de ter fé está intimamente ou necessariamente ligada à autoridade daqueles que nos dão os fragmentos do objeto da fé. Por exemplo, vamos imaginar que mesmo no tempo de Jesus, nem todos o conheceram, né? Jesus subiu ao céu e muita gente ali nem sequer ouviu falar de Jesus. Pois bem, uma senhora da comunidade muito boa, muito piedosa, Dorcas, né? Isso é relato bíblico, está em Atos dos Apóstolos. Dorcas morre e chamam um discípulo de Jesus, um senhor chamado Pedro, para que reze por ela. E Pedro sobe no quarto onde está a defunta e a ressuscita. A ressuscita. Pois bem, naquele momento, vamos imaginar que naquele momento estivesse por ali um certo número de pessoas que jamais tinham ouvido falar em Jesus. E ficam admiradíssimas ao ver, espantadíssimas, assombradas ao ver Dorcas levantando e descendo a escada ao lado de Pedro.
E cria-se um alvoroço, evidentemente, e Pedro começa a falar. Naquele momento, Pedro começa a dizer que fez tudo aquilo pela força de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo nome ninguém tinha ouvido falar. Hipóteses. Bem, o que poderia acontecer ali naquele momento para as pessoas que viram a mulher completamente morta, né? Meio morta, viram a pessoa totalmente morta, e daqui a pouco viva, como se nada tivesse acontecido, por causa de um milagre causado por aquele senhor. Pois bem, o que aconteceria? Aquele senhor seria digno de toda a autoridade possível. Só que aquele senhor, ao abrir a boca, falaria de alguém superior a ele, que ninguém o conhecia, que ali poucos o conheciam. É claro que a autoridade daquele que ressuscitou uma pessoa é suficiente para que todos tenham vontade de acreditar naquele que eles não viram, mas que esse homem cheio de autoridade está falando. Então, a vontade, só estou dando um exemplo, a vontade humana não é uma ação, eu vou ter vontade disso, não é assim. A vontade surge quando alguém de muita credibilidade nos dá a informação de um objeto que nunca nos apareceu na sua integridade, como presença. No caso de Nibiru, por exemplo, existem aí inúmeros cientistas de muitíssima credibilidade, de muito estudo, de muita credibilidade, que estão dizendo isso. Nibiru existe sim. Inclusive, o caso mais notório é o de Carlos Munhoz Ferrada, um astrônomo chileno que fez inúmeras previsões, quase todas, na grande maioria, certas, sem telescópio nenhum, apenas com cálculos, com pouca visão, vamos dizer, do universo, mas todos os cálculos praticamente certos. Isso lhe dá o quê? Ele conferia o quê? A autoridade. Essa autoridade que motiva a vontade daqueles que o conheceram e o respeitam e o têm como uma autoridade para acreditar, sim, que de fato Nibiru existe. Mas não é só cientistas que falam sobre Nibiru. Existem inúmeras profecias que falam sobre Nibiru. E inúmeras profecias de muita credibilidade. Então, a crença, a vontade de acreditar, a vontade de ter o ato de fé, está diretamente ligada à credibilidade daquele que o espalhou como verdade, ou como fragmento de uma presença que ninguém tem na integridade. Existem muitos relatos históricos, existem profecias, e hoje muitos cientistas de credibilidade, de renome, dizendo isso. E é isso que tem motivado muita gente a acreditar, de fato, que Nibiru existe. Por quê? Porque esses relatos são fragmentos de uma presença que ainda não se deu na integridade. Agora, por outro lado, tem gente que não tem a mínima vontade de acreditar, porque se apega a outros, né, que segundo eles também têm credibilidade. Por exemplo, eu já vi relatos, mas se a NASA não disse nada, então é porque não existe. A pessoa não tem vontade, nesse caso não tem vontade de acreditar, por quê? Porque está dando toda a credibilidade à NASA. O que a NASA falou, está falado. Amanhã depois, se a NASA disser, não, de fato, o Nibiru existe sim, embora a gente não possa ver, mas os sinais são esses, aqueles e aqueles outros, então essa pessoa acreditará. Por quê? Porque sentirá vontade de acreditar. Por quê? Porque depositou a sua credibilidade na NASA, na Rede Globo, nos governos e assim por diante. Então toda a disputa está aí, já não é só a disputa dentro por um objeto do ato de fé, mas é uma disputa da vontade de quem? Daqueles que acreditam e daqueles que não acreditam. Estamos no âmbito da volição, ou seja, no âmbito da psicologia. Se me perguntarem, Belém, você acredita em Nibiru? Eu vou dizer sim, eu acredito. Porque você já viu? Não. Mas eu tenho fragmentos. E quais são esses fragmentos? São os relatos bíblicos, em primeiro lugar.
porque para mim a maior credibilidade vem da Bíblia, mas também de muitos cientistas aí, inclusive Munhoz Ferrada. Então eu vou unindo todos esses fragmentos e tem um objeto, não um objeto na sua presença integral, mas eu tenho um objeto já formado a partir desses vários relatos. Voltando um pouco no passado, se eu estivesse lá, se eu jamais tivesse ouvido falar em Jesus Cristo, né? E aí alguém me diz, né, alguém que eu não conheço passa por mim e diz assim, Jesus Cristo era o Filho de Deus e veio para a Terra para salvar o homem do pecado, para libertar o homem do pecado. Passasse por mim e fosse embora, eu acreditaria? Não, nunca vi aquele senhor, nunca vi aquela pessoa. Mas continuo no meu passo, e quando de repente me dou conta, estou numa casa que tem lá um alvoroço, e vejo aquela pessoa que passou por mim ressuscitando uma morta. Essa pessoa já não será, para mim, um desconhecido, mas alguém digno da minha própria fé, da credibilidade. E aí essa pessoa chegará para mim e dirá assim, você ouviu o que eu te falei ali atrás? Jesus Cristo veio, é o Filho de Deus que encarnou na história para libertar o homem do pecado. Você acredita nisso? Ah, agora eu acredito. Por que você acredita agora? Porque você tem credibilidade. Eu vi você ressuscitando uma pessoa. É assim, com o caso de Nibiru é a mesma coisa. Por que está cheio de gente acreditando? Porque tem muita pessoa de alta credibilidade afirmando, olha, as evidências são fortíssimas, só está faltando o objeto na sua presença integral, mas aqui os fragmentos todos que nós colhemos são fortíssimos, ponto. Ponto. Então, essa disputa ela não pode ser irracional. Os que acreditam e os que não acreditam não podem se enfrentar irracionalmente. Você é um filho disso porque acredita, você é louco, você quer isso, você quer aquilo, você está querendo tirar dinheiro do povo, você está querendo levar as pessoas à loucura. Não. A pessoa há um sentido para esse ato de fé. E aqueles que não acreditam também têm o seu sentido. Não acredito porque a Rede Globo nunca falou nada, a Folha de São Paulo nunca falou nada, a NASA não confirmou, então eu não acredito, pronto. A fé, nesse caso, depende da vontade. E tem que ficar nesse âmbito. Por enquanto, este assunto, esse tema tem que ficar restrito a esse âmbito. Ao âmbito do ato de fé. Que não desmerece nenhum dos lados, nem aqueles que acreditam, nem aqueles que não acreditam. Portanto, não tem sentido ficar brigando. O único sentido que tem é continuar pesquisando os fragmentos de uma presença que ainda não se deu integralmente. E é isso que esse povo, principalmente os meus amigos lá, o Anderson, o Bruno e o Robson, estão fazendo. É por isso que eles pediram contribuição para comprar os seus equipamentos, os seus telescópios. Eles estão colhendo fragmentos de uma presença que ainda não se deu totalmente. Para quê? Para nos alertar. Não para que saiamos por aí comprando buraco em bunker e tal. Não. É para nos prepararmos espiritualmente, porque se de fato isso aí vier até um certo ponto, entrar até um certo ponto no nosso sistema solar, a Terra mudará para todo sempre, ou seja, nós entraremos definitivamente nas partes mais assustadoras do Apocalipse. E é preciso que nos preparemos, sim. Então eu não vejo nenhum problema, aliás eu apoio, eu ainda continuo pedindo, agora falta o Anderson conseguiu, o Robson conseguiu o seu telescópio, o Bruno já conseguiu o seu telescópio e continuo pedindo, vamos ajudar o Anderson do canal Olhos no Céu a conseguir os seus também, porque enquanto nós estamos dormindo esse povo está aí olhando para o cosmos, para nos dar informações, para nos dar fragmentos de uma presença. Aqueles que não acreditam, saibam, trata-se ainda, sim, de uma matéria do âmbito do ato da fé. Mas, como eu já expliquei, é um objeto. Seja como for, é um objeto. É um objeto que ainda não apareceu na sua presença integral, mas é um objeto, sim. Portanto, esse povo tem que ser respeitado. Vamos parar de atacar aí quem está pesquisando, porque se você sente medo porque vem isso ou vem aquilo, bem, aí é outro problema. Mas a verdade não pode ser simplesmente negada
porque um ou outro pode se sentir mal, pode se sentir afligido com a situação. A gente não pode encarar a realidade de um modo tão infantil. Mas, enfim, aqueles que não querem saber do assunto, respeita-se também. Mas o fato é esse. Precisamos dar todo o apoio, sim, a esses que estão buscando esses fragmentos de verdade. Porque mais cedo ou mais tarde, a presença integral desse objeto pode se dar, e aí aquele que não foi alertado, não teve tempo de se preparar, não terá quem acusar. Vocês não avisaram nada. É isso aí, pessoal. Até depois.